Olá pessoal, bem-vindo à parte dos gentios, o lugar onde você lê a Bíblia um capítulo por dia. E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo 3, que tem o texto áureo da Bíblia. E você vai ver qual que é. Vamos lá? Jesus instrui Nicodemos. Havia entre os fariseus um jovem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te disser, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu no céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Esta alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Neste capítulo, o capítulo áureo da Bíblia Sagrada, que contém o versículo áureo da Bíblia Sagrada, você já descobriu qual é? É sim, é o João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que possamos lembrar que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo, sem distinção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, de novo, a minha reflexão, a nossa reflexão. Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? Confie no Senhor, Ele pode todas as coisas.
E vamos comigo? Amanhã é dia do capítulo 4 de João.